SunPower ha denunciado a Aico por sus patentes, por utilizar patentes propias de Back Contact. SunPower lleva 40 años en el mercado y ofrecemos las mayores garantías del mercado. No las ofrecemos por casualidad, las ofrecemos porque, como ya llevamos 40 años en el sector, sabemos que podemos ofrecer al menos esos 40 años que es los que llevamos. No digo que no hablo de marcas de la competencia, solo digo que al final tú como marca no puedes ofrecer una garantía que tú no has ni vivido. Olá, sejam todos bem-vindos ao 5º episódio da terceira temporada do podcast Pensamento Renovável. Eu sou o Diogo Lopes, do Departamento de Comunicação, e hoje vamos estar à conversa com o João Salgado, CEO da Ambient, e Ignácio da SunPower. É a minha primeira vez aqui no podcast, por isso é um prazer recebê-los e partilhar esta experiência convosco. Para iniciar a nossa conversa, gostaria de primeiro pedir ao Ignácio que nos falasse um bocado sobre a SunPower e a ascensão da marca no mercado das energias renováveis. Claro, también gostaria depois un bocado de su experiencia. Hola, bienvenidos a todos. Soy Ignacio Barea, nacido en España. Actualmente también gestiono la zona de Portugal. Es por ello que conozco de buena mano a Joao. Y nada, lo primero, gracias por esta oportunidad de poder estar aquí hoy con vosotros y poder intentar aportar un granito de arena para que después de este podcast hayáis aprendido algo y conozcáis un poco más el producto y lo que os puede ofrecer. Muito bem, obrigado Inácio, obrigado Diogo pela tua apresentação, seja bem-vindo aqui à tua estreia no fantástico mundo dos podcasts. Epá, isto hoje em dia toda a gente tem um podcast, portanto, também não é assim tão especial, não é? Não precisa estar nervoso porque se há podcasters a falarem sobre folhas de árvores e com a importância, isto só pode correr bem. Muito bem, então Inácio, obrigado pela tua disponibilidade para estares aqui, bem-vindo ao mercado português com a SunPower e muito boa sorte para o teu trabalho futuro, porque acabas de mudar de equipa, não é? Estavas na SolarEdge, uma marca muito reputada, com uma afirmação bastante... Muito bem, obrigado Inácio, obrigado diferenciadora em relação a ser bem-vindo aqui à tua estreia no Voltaic, portanto, no fantástico o mundo inteiro estava aí para a direita, isto hoje em dia toda a gente tem um podcast e a SolarEdge continuava pela esquerda e agora vestiste aqui a camisola também da SunPower, que é um bocadinho assim, temos o mundo inteiro a continuar a ir pela direita no sentido e a SunPower a ir pela esquerda. Mantens-te coerente na defesa de marcas e estratégias com uma afirmação, pelo menos, diferenciadora em relação àquilo que é o mainstream no mercado. Mas eu começava a minha sessão de provocações com uma pergunta diferente. Não tem nada a ver com o solar fotovoltaico, que é apenas uma curiosidade. Nós estamos habituados, e este podcast é o reflexo disso, estamos muito habituados a ver uma presença, uma mistura muito saudável entre aquilo que é o mercado espanhol em direção ao mercado português. Ou seja, nós, aqui deste lado da fronteira, estamos sempre muito abertos, muito disponíveis, é muito natural acolhermos bem e com resultados positivos o que vem de Espanha para Portugal. Mas ultimamente, aqui na última década, este movimento para mim tem aqui alguns problemas. Quais são estes problemas? Nós assistimos que grande parte das marcas internacionais, as marcas europeias, as marcas mundiais, olham para o bloco ibérico como um bloco. Não fazem a diferença entre o mercado de Portugal e o mercado de Espanha. Ou se calhar fazem. Se calhar olham para o mercado espanhol e depois dizem, estão ao lado aqui 10 milhões de portugueses, que isto é quase igual ao mercado espanhol, então por que é que não fazemos tudo através de Espanha? E se para algumas pessoas acham que português é igual a espanhol, ou que é quase, como eu outro dia ouvi um brasileiro dizer, português é quase espanhol, é um espanhol bêbado a falar.
Mas do ponto de vista de negócios, a estratégia de presença no mercado português e no mercado espanhol não é a mesma, não pode ser a mesma. E o apoio que nós estamos habituados a ter, marcas que têm presença em Portugal, não é o mesmo quando estas marcas deslocam a sua direção comercial, a sua direção técnica, o suporte ao cliente para Madrid, ou para Barcelona, ou para Valência, ou para outro qualquer sítio de Espanha. E nós sentimos sempre que, de alguma forma, estamos a perder aqui alguma coisa com esta deslocação para a Espanha. O mercado espanhol tem mais dimensão, o mercado de 40 milhões versus o mercado de 10 milhões, obviamente, tem diferenças de escala. Mas como é que um espanhol olha para Portugal? Quais são as diferenças que sentes? E se estas diferenças são uma dificuldade ou se são apenas diferencias que exigem una estrategia diferente. Aquí en este punto lo has explicado perfectamente. Es un poco, abren el mercado de Iberia, que es un mercado un poco más grande, y luego, evidentemente, ven que el mercado portugués es un mercado también muy importante, evidentemente por dimensiones. Equipara a una media parte de Iberia, con 10 millones más o menos, que es lo que hay en Portugal. Entonces, yo entiendo perfectamente la situación de que no puedes comparar los dos mercados como un único mercado, porque tienen políticas diferentes, tienen estrategias diferentes. Por ejemplo, en residencial en Portugal se utilizan 3-4 paneles en obra nueva, en cambio en España no es obligatorio 3-4 paneles. Entonces existen también incluso normativas diferentes, con lo cual yo creo que desde mi punto de vista habría que también puntualizar y poder tener más presencia de las marcas en Portugal. En relación a SunPower es algo de lo que estamos trabajando. Es decir, en el pasado solo teníamos presencia en Iberia. Ha sido con la entrada de mía en el equipo para poder abrir el mercado portugués. Entonces sí que es cierto que empezamos con una persona que no habla portugués, pero el objetivo es ir creciendo, tener un comercial de habla portuguesa, soporte técnico de habla portuguesa y tener toda una red allí de un equipo. Entonces es un poco el objetivo. O sea, yo creo que tienes toda la razón de que no hay que olvidar de que sois un país completo. Mas tu na tua relação histórica que tinhas com o mercado português, quando antes tinhas relações na SolarEdge, havias diferenças reais no mercado entre Portugal e Espanha? Eu vejo algumas, eu sinto quando estou, e eu participo em bastantes fóruns europeus, ibéricos, alguns exclusivamente espanhóis, e vejo uma diferença, vejo que há diferenças na forma como as empresas abordam e tratam o mercado. ¿Tú ves esas diferencias? Aquí somos... En mi caso, que trabajaba en SolarEdge, como tú habías dicho antes, y ahora trabajo en SunPower, son productos que lo que buscan es diferenciación. Entonces, tanto el mercado portugués como el mercado español es muy sensitivo al precio. Es decir, quiere decir que tanto en España como en Portugal los productos de diferenciación son unos productos donde no todos los instaladores son capaces de ofrecer. ¿Por qué? Pues porque no es lo mismo ofrecer algo a precio, porque cualquier persona puede ofrecerlo, porque es tan sencillo como lo que tú ofreces yo le bajo más y entonces he ofrecido precio, a ofrecer calidad. Cuando hablamos de calidad hay que ofrecer un producto en el que hay que explicar esas bondades, hay que saber instalarlo, porque no es lo mismo instalar cualquier producto que un producto de calidad. Entonces, en relación a tu pregunta, yo creo que los productos de calidad pueden estar en cualquier país. Es más una mera formación de los profesionales que ofrecen X producto. Ese es mi punto de vista desde el pasado, que llevaba 3 años en SolarEdge, como ahora en SunPower. Es decir, si tú eres un instalador tienes que intentar vender un producto diferente. Y ahora iremos viendo el por qué SunPower es un producto diferente. Ok. Então, vou continuar aqui nesta linha. Eu vejo
em Espanha há grandes empresas no setor fotovoltaico, especializadas no setor fotovoltaico, e que têm estruturas comerciais que são autênticas máquinas de vendas, com call centers montados, alguns próprios, outros terceirizados, mas basicamente são empresas e estruturas que procuram captar leads, processar muitas leads, ter muito volume, ter muita presença. Em Espanha não é incomum haver empresas que façam 400, 500 instalações solares fotovoltaicas semana. Sobretudo, ou pelo menos no passado. Hoje, em 2026, se calhar estes números já são um pouco mais difíceis. Mas, no passado, até 2025, havia muitas empresas, sobretudo na zona da Andaluzia, da zona sul e mediterrânea de Espanha, havia empresas que eram autênticas máquinas a vender. E o foco estava muito, se calhar, no sentido daquilo que tu estavas a dizer, muito no sentido de oferecer um produto muito competitivo, muito focado no preço, que oferecesse uma solução alinhada com a procura. Ou seja, as pessoas queriam solar fotovoltaico. Porquê? Porque o vizinho tem. Mas queriam solar fotovoltaico a um preço que fosse o mais baixo possível. E nestas grandes empresas, os produtos, vamos-lhe chamar premium, como SunPower, Meyer Burger, SolarEdge, Sononius, SMA, Sonnen, enfim, uma quantidade de marcas que operam no setor, tradicionalmente nunca eram incluídas. E hoje em dia nós vemos que em Espanha e por consequência direta também em Portugal, estas empresas já não têm este volume e esta faturação, estão mais obrigadas a trabalhar com clientes que procuram uma solução que resolva o problema e menos uma solução focada no preço. Então, achas que o mercado finalmente está maduro, em que agora começa a haver espaço para as marcas que têm como a qualidade, a fiabilidade, a solução? Estas marcas têm finalmente espaço em que o preço já não é o fator mais importante, ou o preço ainda continua a ser o fator más importante? Aquí esto es muy importante lo que has dicho. Esas empresas que hacían tantas instalaciones, ¿sabes dónde están ahora? Están con la persiana bajada. Están fuera. Eso quiere decir que quizás el vender barato no es la estrategia para que el mercado sobreviva. No quiero decir que haya que vender por encima de precio. Lo que quiero decir es que las soluciones económicas luego dan tantos problemas que te obligan a tener mayores costes, con lo que repercute que la empresa tenga que cerrar porque no es capaz de aguantar ese ritmo. Es decir, el McDonald's funciona porque vende una cantidad de volumen. En fotovoltaica no puede ser un McDonald's. Entonces, esa comparativa tan sencilla lo que permite es que, a lo que tú has dicho, yo creo que a día de hoy existe todavía empresas que se centran solo en precio, pero que cada vez más la gente ya busca la fotovoltaica como una inversión, y cuando tú piensas una inversión, piensas en obtener la mayor rentabilidad, piensas en obtener la mayor garantía, es decir, que sería como el menor riesgo posible. Entonces es cuando tienes que pensar en un producto diferente, que evidentemente, ya te digo, no estamos aquí para hablar de precio, pero evidentemente hablamos de que el diferencial entre una solución de calidad de 30 años en todo a una solución de 12 años, la diferencia es prácticamente un café a lo largo de todo el tiempo, ¿vale? Pues si hablamos de 30 años de producto, producción y servicio, eso quiere decirte que lo que tú estás pagando de más es un café al año, que es lo que te hace que puedas tener esa garantía tan grande versus un panel de 12 años. Ok. Tu achas que mesmo... Então, aquilo que é previsível que aconteça em Espanha, já está a acontecer, é haver uma concentração. Empresas com
volume e taxa de penetração, estão a fazer aquisições, estão a comprar outras empresas. Algumas estão a morrer, estão a ir à insolvência, mas vai haver aqui uma concentração, se calhar de 10 mil empresas, no final de 2026, se calhar vai haver 6 mil, não sei, estou a dar aqui números completamente ao acaso. Tradicionalmente, Portugal, geograficamente, mais estar um bocadinho mais à esquerda, nós vemos que as tendências chegam a Portugal sempre desfasadas no tempo. Tudo está a acontecer do centro da Europa para sul e Portugal em tudo, seja nas inovações ou nas crises. Tudo a Portugal chega um bocadinho desfasado no tempo. É natural que em Portugal também possa acontecer o mesmo, que haja aqui algum efeito de concentração. Nós já estamos a ver aqui algumas movimentações nesse sentido, empresas maiores que estão a adquirir empresas mais pequenas para ganharem cota de mercado, presença regional, reforçar os quadros técnicos. Às vezes é só essa razão, porque o número de pessoas que há no mercado a trabalhar é limitado e às vezes a forma mais fácil de contratar mais pessoas, mais técnicos, mais instaladores, mais meios, é comprar outras empresas. Isso não é necessariamente pelas piores razões que há concentração. Também há aqui boas razões. E se do lado do mercado dos instaladores fotovoltaicos está a haver esta concentração, isto também não é sinónimo que a montante, ou seja, no início da cadeia de fornecimento também não haja concentração. Como é que tu olhas para o mercado dos fabricantes asiáticos, sobretudo com foco no mercado chinês, e nós estamos a assistir que, por força do peso, da capacidade interventiva que o Estado chinês tem na economia e nas empresas, estamos a assistir a algumas alterações de fundo. Nomeadamente, deixa de haver a isenção de taxas e de IVA para a exportação de alguns bens. Os apoios estatais em algumas empresas estão a ser aliviados. A pergunta é, vai haver concentração de fabricantes? As marcas mais pequenas ou mais focadas no preço, ou que compravam tecnologia grade B, C, D, por aí fora, vão deixar de ter lugar no mercado? O que é que vai acontecer com o mercado dos grandes fabricantes chineses no sector fotovoltaico? Aquí te voy a dar un par de datos, y es que al final, por ejemplo, SunPower, que nació en 1985, casi 40 años, para que te hagas una idea, ya en 2014 tuvo ya también una pequeña colaboración con una empresa china que es TCL, ¿vale? Que a día de hoy, en 2025, ha adquirido el 100% de la compañía. Entonces, a tu pregunta de si existen esas absorciones o esas colaboraciones, es sobre todo por crear obtener el know-how, es decir, el cómo se hacen las cosas bien, con la capacidad de producción para poder realmente ser mucho más competitivo en un mercado tan grande como es el que estamos viviendo. Entonces, aparte de esto que te acabo de decir, por ejemplo, también acabamos de comprar a Das Solar, otra empresa que se puede leer las noticias. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que la forma de, igual que hablábamos de los instaladores, que adquirían otras empresas más pequeñas para realmente hacerse ellas más grandes y tener mayor capilaridad, en la parte de los fabricantes ocurre exactamente lo mismo. En la parte de televisiones, para que te hagas una idea, que TCL también es el número 1 en televisiones del mundo, a día de hoy acabamos de hacer también una colaboración con Sony, en el que TCL tiene... Bravia, ¿no? Correcto, tiene 51% TCL, 49% Sony. ¿Todo esto por qué es? Porque al final tú como empresa, como TCL, eres número 1 en televisiones, Sony número 1 en barras de sonido, etcétera. Entonces, hacer esa fusión hace que tu producto sea mucho más competitivo, tengas muchos mejores valores para defender de cara al cliente y que a nivel de coste operativo seas mucho más rentable. Entonces,
De cara al futuro veremos muchas más integraciones. E também, dime. Tu tocaste aí num ponto interessante, mas no caso nós não vamos chamar aquilo que a Sony fez com a TCL, não é uma fusão, ou seja, não, a Sony já comprava as telas OLED, à TCL. Correto. Só que o processo de branding era Sony Bravia. E neste momento aquilo que aconteceu é, na linha específica das televisões, e apenas das televisões, a TCL e a Sony decidiram juntar-se e, no esforço de marketing, ter aqui um produto com a qualidade que nós estamos habituados a associar ao nome Sony, transportá-la para a TCL e estar no mercado de uma forma mais simples, com uma linguagem de comunicação mais simples. Isto não é uma novidade no setor. A Philips já fez isto quase há 10 anos atrás. Digo a Philips e digo mais um monte de marcas que nós estávamos habituados a ver com presença em marca própria, que estão a operar há 10, 15, 20 anos apenas com o branding, porque a tecnologia, o processamento, o fabrico, a logística já não era feita por eles. E isto acontece um bocadinho em todos os setores. Mas no solar fotovoltaico, este tipo de fusões, aquisições, são um bocadinho mais complicadas, porque a cadeia de valor é mais curta. Ou seja, tu numa televisão é multicomponente. Tens imensas coisas lá dentro que são importantes para a televisão funcionar. No caso do painel solar fotovoltaico, estamos a falar de uma tecnologia um bocadinho mais básica, não é? No fundo, temos silício, alumínio, cobre, prata, plásticos, claro, e pouco mais. Como é que as marcas de solar fotovoltaico vão, sobretudo as chinesas, porque são aquelas que são importantes no mundo, com o mercado a reduzir de tamanho, porque o mercado está a reduzir de tamanho, vão conseguir afirmar a diferença de umas para as outras no mercado global? Isto não vai significar uma... Como é que eu vou explicar isto? Elas não vão estar durante mais alguns anos a competirem umas com as outras e destruir-se mutuamente, porque é aquilo que temos vindo a assistir. Como é que se para esse processo de destruição? Como é que se para de destruir y se comienza a acrescentar valor? Aquí es algo muy importante de lo que has dicho tú. El panel parece que son materiales muy simples, pero la parte más, digamos, el corazón del panel es la oblea. Y la oblea, TCL, es el mayor fabricante de obleas del mundo, de la oblea G12R, que es una oblea muy grande, que es la que también se gasta para... Estamos a falar do wafer, de célula, ¿no? Correcto. Entonces, nosotros tenemos ahora la mayor capacidad del mundo de fabricación de obleas, porque tenemos la verticalidad desde las minas de cuarzo, pasando por el lingote, hasta llegar a la oblea. Una vez llegamos a la oblea, tenemos una capacidad de más de 200 gigas al año. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que le vendemos a prácticamente la mitad del sector. ¿Vale? Entonces, dicho esto, ¿dónde está el diferencial? El diferencial está en, una vez tienes la oblea, qué tecnología utilizas y qué patentes tienes tú a nivel de funcionalidad en el panel. Que es aquí donde entramos en tú como marca, qué patente tienes y como marca, qué tecnología utilizas. Y eso es tu factor diferencial. Para que os hagáis una idea, en SunPower tenemos tanto la tecnología Bad Contact, que es una tecnología que llevamos haciendo desde hace prácticamente 40 años y que ahora, a día de hoy, en 2026, la gente habla del Bad Contact como si fuera la panacea, cuando llevamos 40 años haciendo Bad Contact. Entonces, es un poco lo que quiero intentar también transmitir aquí a todos los oyentes, que cuando hablamos de tecnología es lo que hace que la misma oblea, depende de cómo la trabajes y cómo la gestiones, hace que el panel pueda rendir más o pueda rendir menos. Eso sería el back contact. Luego también tenemos la tecnología single,
Que single lo que significa es que una propia celda de G12 la cortamos en 3 trozos y las solapamos una encima de otra, como si fuera una teja. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que no tenemos una conexión física entre celda y celda, sino que es una conexión por presión, con lo cual no hay ningún punto físico que se pueda romper con facilidad, debido a grandes temperaturas como hace en verano y frío en invierno, que hace que se contrae y se dilate. Entonces, dicho esto, es importante que, aunque parezca que todo es lo mismo, aunque todo parezca que es simplemente oblea, plata y aluminio, existe detrás una tecnología. Que esto es muy importante y esto es lo que tiene que entender el cliente final. Que no todos los paneles son iguales. Que aquí ahora, si quieres, abrimos el melón del Tier 1. Eu vou deixar o Tier 1 mais lá para o fim, porque esse é um assunto muito interessante. Como é que um mercado... Bem, então, vou voltar aqui atrás um bocadinho no raciocínio. A empresa / marca tem feito um trabalho mais, não sei se notável, se notório, se calhar vou-lhe chamar notório, que tem feito um trabalho de maior divulgação, maior presença, de maior afirmação no mercado do solar fotovoltaico, dos painéis, tem sido a Aico. A Aico é a empresa que nos últimos 2, 3 anos tem feito um maior esforço comercial para se apresentar ao mundo e dizer: nós somos o new kid on the block, temos a melhor tecnologia, o melhor design e um preço interessante. E agora temos a SunPower e diz: nós somos o old kid on the block, nós somos o vosso pai. Isto parece quase a Guerra das Estrelas. Look, I'm your father. A Aico e a tecnologia da Aico é ou não filha da tecnologia SunPower TCL? Aquí solo puedo decir que estamos en los tribunales y es real. O sea, podéis buscar información de las noticias. Estamos en constantes denuncias por nuestras patentes. O sea, que esto es real. Es decir, SunPower ha denunciado a Aico por sus patentes, por utilizar patentes propias de back contact. Pero aquí también digo algo importante, y es: SunPower lleva 40 años en el mercado y ofrecemos las mayores garantías del mercado. No las ofrecemos por casualidad, las ofrecemos porque, como ya llevamos 40 años en el sector, sabemos que podemos ofrecer al menos esos 40 años, que es los que llevamos. No digo que no hablo de marcas de la competencia, solo digo que al final tú como marca no puedes ofrecer una garantía que tú no has ni vivido, ¿no? Porque igual que igual que acabas de aparecer, puedes desaparecer. Sim, entonces, não seria novidade. Já vimos esse filme várias vezes. Mas agora tenho eu uma questão que é, para mim, é uma questão muito importante. Faço vida disso. É conhecida a minha posição na defesa dos produtos pró-europeus. Eu não sou contra a China, não sou contra nada, sou mais entusiasta de produções locais, cadeias de distribuição curtas, responsabilidade local, impacto legal local. Não está a China e o setor fotovoltaico chinês a ser vítima da própria estratégia com que ganhou a guerra? Ou seja, o mercado da produção fotovoltaica apareceu na China com força na última década e meia. Mas já existia na Europa, já existia nos Estados Unidos e basicamente aquilo que a China teve a capacidade de fazer e fê-lo no setor fotovoltaico, como fez em todas as áreas da indústria, bem, foi democratizar o acesso a uma solução com vantagem tecnológica. Ou seja, eles pegam uma solução que a Meyer-Burger já fazia quase há uma década, e a SunPower já fazia há uma década, e antes de serem estes dois era a Panasonic, era a Sharp, era
a SolarWorld, enfim, LG, havia um monte de marcas já a produzir com tecnologias similares, e aquilo que aconteceu foi o governo chinês diz às empresas: foquem-se nesta tecnologia, está aqui o dinheiro, avancem. E 10 anos depois temos os grandes conglomerados chineses industriais a oferecerem ao mercado uma solução de qualidade premium, uma tecnologia premium, com um preço incomparavelmente mais baixo do que aqueles que desenvolveram a tecnologia originalmente. E agora, 15 anos depois, há aqui alguma poesia, é poético, porque vemos a China a ter internamente os problemas que o resto do mundo se queixava que a China proporcionava. Ou seja, nós víamos a Meyer Burger dizer: nós construímos as primeiras máquinas de fazer o wafer, de fazer o painel solar fotovoltaico, que os chineses copiaram. Depois a SunPower diz a mesma coisa. E agora vemos a SunPower TCL a dizer o mesmo da Aico. E vemos a BYD nos carros a dizer o mesmo dos outros competidores, e a Huawei a dizer o mesmo dos outros competidores. Ou seja, o problema que a Europa teve e que os Estados Unidos tiveram com a China, está a China neste momento a ter internamente. Como é que isso vai acabar? No final de 2026, já faltam 11 meses, quantas marcas é que achas que vão realmente existir com capacidade de produção na China? Eu suspeito de 5. ¿Y tú? Aquí el punto está en, volvemos a el precio. Si tú, SunPower fabricaba en México, Filipinas, en otros países de Europa, pero ¿qué ocurre? Que si el panel, al fabricarlo en Europa y pagar todos los permisos de Europa, pagar esos salarios de Europa, hay que pagar X, porque evidentemente el panel sube, es un panel que está fuera de mercado. Entonces, ¿qué ocurre no solo en el panel fotovoltaico? Y hago aquí un paréntesis. Tú te compras un Tesla y viene de Shanghái. El Tesla está diseñado en Estados Unidos y el Apple igual. Pero lo que es el ensamblaje lo hacen en China. ¿Por qué? Pues porque tienen la materia prima, tienen las grandes fábricas y son capaces de poder reducir costes de operativa y fabricación. Entonces, dicho esto, con los módulos ocurre lo mismo. El know-how es americano, el ensamblaje se hace en China. Y con eso es lo que permite pues, tener un precio más competitivo sin perder esa calidad y esa tecnología, que es lo que de verdad marca la diferencia. Es algo, podríamos decir que estando en Europa es algo triste, pero es la realidad de lo que hemos creado. Esto es así. O sea, es la realidad. Então, uma vez que não quiseste responder à minha pergunta, vou-te fazer outra. Achas que vai acontecer com os fabricantes chineses o que aconteceu com os fabricantes europeus, só que neste caso aquilo que foi o papel da China para a Europa vai ser o papel da Índia para a China? As marcas chinesas em 10 anos ou menos vão sofrer aquilo que a Europa sofreu, mas neste caso pela mão da Índia? Aquí no me podría mojar porque no tengo la respuesta. Entonces no sabría responderte. Que respondan en comentarios y les leemos qué es lo que piensan ellos, porque no sabría responder. Habrá que ver, esto es algo que lo veremos en el tiempo. Pero sí, posiblemente tengan la respuesta. Ok. Eu só coloco esta questão porque a China hoje, pela primeira vez, começa a apresentar sinais. Pela primeira vez não, isto é uma curva de tendência e nós não podemos ignorar as curvas de tendência.
devemos ignorar alguns resultados pontuais, mas quando alargamos a nossa visão e vemos que a curva de tendência a curva de tendência nunca se pode ignorar. E nós hoje vemos que há muitos fatores na China que estão próximos daquilo que é a realidade económica e social até europeia. O custo salarial, as implicações meioambientais e sobretudo um fator que é, pela primeira vez, a pirâmide demográfica começa a inverter-se, ou seja, temos mais falecimentos do que nascimentos na China. E a Índia está a fazer o caminho contrário, ou seja, está a acelerar a sua demografia, há mais nascimentos do que falecimentos, tem uma economia mais jovem, num estágio mais primário, se quisermos, mas tem, ao mesmo tempo, tal como a China tem, um batalhão de engenheiros, uma quantidade gigante de pessoas dispostas a entrar no mercado de trabalho e fazer acontecer coisas. Eu acho que a China vai ter aqui, a Índia vai ter aqui um papel importante naquilo que vai ser o aparecimento de novas marcas e novas soluções no mercado. E, muito recentemente, a Europa assinou um acordo com a Índia de livre comércio. É algo histórico. Nunca aconteceu a Europa chegar a um mercado tão grande quanto o mercado indiano, estamos a falar no global da criação de um mercado de 2 mil milhões de pessoas. É uma coisa absolutamente gigante. E isto vai criar aqui novas realidades que nós não tínhamos até ao momento. A pergunta, depois de fazer todo este enquadramento, é: a SunPower afirma-se como uma marca premium, de valor acrescentado, de tecnologia, de design, de solução, de qualidade, mas também se apresenta e assenta o seu valor na garantia. E esta garantia é a vários níveis. É uma garantia de produção, é uma garantia de produto e é também uma garantia de substituição. Ou seja, a SunPower, quando e na eventualidade de haver qualquer problema com o módulo, não paga apenas o módulo, paga a substituição do módulo. É uma garantia muito, muito extensa, muito diferente daquilo que são as tradicionais garantias no mercado fotovoltaico. E este tipo de garantia já existia antes com os produtos da gama Maxion que havia na SunPower antiga, por assim dizer. Quais são as garantias reais de que o mercado pode ter, que a SunPower TCL vai conseguir cumprir com estas garantias? No caso de o volume de vendas global baixar imenso, vai haver muito dinheiro. O que é que garante que estas garantias são reais y podem ser cumplidas, Ignacio? Aquí, entonces, para hablar de las garantías hay que entender la compañía. Entonces, ¿quién es la compañía que está detrás? Es una compañía que factura en su globalidad 49 billones. Eso quiere decir que a nivel de fiabilidad económica, aparte de la garantía, que es un número, también tienes que entender quién hay detrás de la empresa, por el hecho de qué tanto es de fiable. Aquí lo que ha hecho SunPower y TCL es diversificar. Es el punto clave. No todo está centrado en módulos, sino también tienen una solución de all-in-one de inversor. No solo tienen eso, sino que también tienen un sistema de climatización y de aerotermia. También tienen la parte de dispositivos como televisiones, frigoríficos, lavadoras. Entonces está tan diversificado que aunque la parte de fotovoltaica bajara, la empresa como tal seguiría sobreviviendo para poder también garantizar esa estabilidad y todos esos compromisos
que se le da al cliente final. Porque cuando damos la garantía, nosotros como fabricante entregamos un certificado al cliente final. El cliente final mañana tiene un problema, el instalador que lo ha instalado se ha ido porque le ha tocado el euromillón, puede seguir llamando perfectamente a SunPower para que le pongan y le sustituyan el panel. ¿Por qué? Porque la garantía la recibe el cliente en su hogar, que le cubre 30 años, dependiendo del panel. Pueden ser 30 años o 40 años para todo ese tiempo. Entonces esto es importante. Es decir, cuando te doy la garantía, no solo te la doy, sino que te la doy y te la respaldo con una empresa, que son los números que acabo de decir. Ok. Então, uma pergunta mais complicada. O mercado residencial, os clientes informados com capacidade de pensar por eles próprios, fazem perguntas difíceis. Sí. E algumas perguntas que me fazem é: mas porquê que eu vou pagar mais por um painel com 40 anos de garantia, se muito provavelmente eu, de forma voluntária, daqui a 10 ou 15 anos, estou a mudar esse painel por uma tecnologia melhor? Y aquí la pregunta que le tienes que hacer, la pregunta que tienes que hacer al cliente es: ¿qué coste vas a tener cuando la tecnología sea mejor, cuando el instalador tenga que volver a sustituírtelo y tenga que vas a pagar de nuevo todo el proceso, va a tener que venir de nuevo una empresa a tu casa, va a tener que volver de nuevo a alguien a molestarte, cuando esta tecnología te garantiza durante 30 años un rendimiento y que en el año 4 o en el año 6 es prácticamente una rentabilidad del 100%, es decir, que ya todo lo que venga es en positivo. Entonces tú cuando te compras una lavadora, ¿a que no te compras la lavadora más barata y cada año cambias la lavadora? No, porque tú quieres tener un producto y no quieres tener que estar todos los años teniendo que ir a buscar nueva lavadora, otro dolor de cabeza, que venga alguien a cambiarte la lavadora, que te sustituya la vieja y al final cuando vienen y van, pues te pueden romper la tubería. Entonces, cuando hablamos de garantía, evidentemente, aquí hay una frase que decía mi abuela, que lo barato sale caro. Entonces, que sí, que es totalmente lícito que un cliente diga: yo prefiero un producto de 12 años y dentro de 12 años lo cambio por la nueva tecnología. Pero es que la nueva tecnología nadie te garantiza de que vaya a ser mejor. Porque un coche de hace 20 años puedes hacer 500.000 kilómetros y el coche sigue igual. Un coche de hoy, del 2026, en 100.000 kilómetros está para tirarlo a la papelera. Más o menos, ¿vale? Esto, cogerlo con pinzas, porque lo que quiero decir es que a nivel de producto, los productos sí evolucionan, pero también se optimizan. Y un coche de hace, como te digo, 10 años, tú tenías un golpe con ese coche y el coche ni se abollaba. Ahora, hoy en día, un coche de la actualidad, cualquier golpe seguida absorbe todo el impacto y hay que cambiarlo. Entonces, dicho esto, cuando piensas en tu tejado, tienes que pensar a largo plazo, porque es un producto que, ya te digo, es totalmente comprensible a nivel de la garantía que ofrecemos. Damos 30 años, pero el panel puede durar 50, o sea que no necesitaría ningún cambio, con un buen mantenimiento, y la tecnología es la que le produce al cliente. O sea, no necesitarías tener más. No sé si he respondido. Sim, e eu em cima, agora pela positiva, eu em cima daquilo que disseste, eu acrescentava uma outra dinâmica que para mim é muito importante, que é, eu acho que nós chegamos a um ponto de não retorno, ou seja, a consciência europeia, se calhar a consciência mundial, com algumas exceções, mas está no sentido de nós termos novamente decisões de compra por bens mais duráveis. Ou seja, eu acho que até 2020 e qualquer coisa, a lógica era: compra o mais barato, e em caso de avaria, substitui, porque é barato. Correcto. E hoje, com alguns movimentos
sociais, pensamento, políticos, nós temos uma consciência de que devemos manter as coisas a funcionar durante mais tempo. E isto prende-se com uma razão simples. Os bens e os materiais são finitos, a pegada de carbono na produção e na instalação de um bem é real, e quanto mais tempo ele demorar a ser substituído, melhor vai ser o rácio entre pegada de carbono e utilização. Isto significa que, se até há bem pouco tempo havia um incentivo real, porque os preços da energia eram elevados, para substituir os painéis por tecnologia mais moderna, com mais eficiência, se calhar entre 2026 e 2030 este incentivo não vai ser tão grande. Eu acho que finalmente nós todos estamos a ganhar consciência que faz mais sentido ter uma solução com melhor qualidade, mais robusta, mais segurança, que possa durar muito mais tempo. E isto é melhor para todos nós. É verdadeiramente melhor para todos nós em vários níveis. Economicamente, financeiramente e, sobretudo, é muito mais sustentável. Porque nós não vamos estar a reciclar um produto antes do tempo, não vamos estar a produzir um produto novo antes do tempo. Enfim, há aqui muitas vantagens. Mas por parte dos fabricantes, eu não estou a ver ainda esta comunicação. Ou seja, eu vejo a preocupação do lado do mercado, mas não vejo a produção, do lado dos fabricantes a fazerem esta comunicação. E deveriam ser os fabricantes a dizerem ao mercado, em cima de todas as vantagens que já existem, em cima de todas as vantagens que nós conhecemos, existe esta vantagem, que é da sustentabilidade, a da duração alargada do produto. A SunPower, porquê é que não está a comunicar esta vantagem? Porquê é que isto não está no roteiro do marketing? No, nosotros como marca es uno de los pilares fundamentales y está en el ADN, que es el ciclo de la vida del producto. Es decir, tenemos un compromiso sostenible. Es más, nuestros paneles tienen una certificación que se llama Cradle to Cradle, que lo que permite es que cuando tú haces una instalación por ejemplo, en un edificio emblemático o un edificio donde se está haciendo una rehabilitación, te pueden dar puntos, es decir, ganas muchos más puntos a nivel de eficiencia gracias a poner paneles como los de SunPower. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que nuestros paneles, todos nuestros productos que componen el panel, es decir, como si fueran los ingredientes de una receta, son totalmente transparentes, son totalmente sostenibles y se prima realmente el mínimo impacto medioambiental para obtener el mayor resultado a nivel de panel. Y dicho esto, cumplimos también con los objetivos de la ESG, que lo que nos permite es que nosotros cerramos el círculo. Quiere decir que cuando fabricamos un panel, contamos ya con las fábricas para poder volver a darle una segunda vida, que es recogiendo el panel, reciclándolo y dándole una segunda vida. Y todo eso está incluido dentro del propio coste del panel. Es decir, cuando tú compras un panel, tenemos también la posibilidad de volver a recogerlo y volver a darle una segunda vida. Y eso es lo que te otorga tener este distintivo, que es algo muy importante a recalcar, porque nosotros como fabricantes sí que lo contabilizamos. Mas outras marcas não têm esta preocupação? Que yo sepa, a día de hoy, es un factor. ¿Por qué? Pues muy sencillo, tiene un coste. O sea, tiene un coste el que tú, como fabricante, le estés dando una segunda vida al panel. ¿Por qué? Porque tienes que recogerlo, tienes que tratarlo, tienes que tener unas fábricas para poder hacer todo ese tratamiento. En cambio, otros fabricantes te venden el producto,
no hablan nunca de un ciclo de vida completo, con lo cual si no recogen el panel es dinero que ellos no gastan. Entonces, esto es lo mismo que las garantías, porque un fabricante da 30 y otro 12. Es simplemente porque el producto es totalmente diferente. Ok, Inácio, muito bom ponto. E era precisamente isso que eu esperava ouvir de ti. Então, achas... Vou fazer aqui a questão. Nós estamos habituados a olhar, mercado, estamos habituados a olhar para o solar fotovoltaico, para os painéis, como uma commodity. Os painéis fotovoltaicos tornaram-se numa commodity. A proposta de valor da SunPower não é olhar para um painel solar como uma commodity. É olhar para o painel solar como uma solução abrangente, qualitativa, securitária, enfim, tudo aquilo que nós já falámos hoje. Porquê que a SunPower acha? Eu também acho, aliás, eu faço disso vida, mas porquê que então nós os dois achamos que existe espaço no mercado para haver uma solução, lembro-lhe chamar, premium, ou pelo menos não sendo premium, verdadeiramente premium. Isto não é caviar, não é champanhe francês, não é vinho do Porto com 150 anos, não é presunto ibérico, não há aqui nada de premium. Mas porquê é que o produto, painel, tecnologia SunPower não é uma commodity? E porquê é que mais ninguém está a fazer este caminho? Vocês são os únicos que estão certos e eu sou o único que estou certo e todo o resto do mundo está errado. ¿Será mesmo assim? Justo lo que acaba de decir es muy interesante. O todos lo hacen mal o solo lo hacemos unos pocos bien. Pero aquí no vamos a hablar de quién lo hace bien o quién lo hace mal, sino que hay que entender que el panel no es un commodity, por una sencilla razón. Y el panel es lo primero que hay después del sol. Es decir, tú puedes tener el inversor más potente del mundo, la mejor instalación del mundo, con la mejor estructura, el mejor instalador. Pero si no tienes un panel de calidad, no captas la energía que de verdad deberías captar. Y aquí abro otro melón, que es el melón de la eficiencia. Un panel puede rendir en STC una eficiencia, pero la STC no es la vida real. Ni la normalizada, que es a temperaturas ambientes normales, tampoco es la real. ¿Por qué? Porque la vida real no es un laboratorio, la vida real existen sombras, suciedades, degradaciones, cambios de temperatura, que hace que los paneles pues sufran unos deterioros que no son completamente como una ficha técnica, que la ficha técnica es un Excel y seguramente habréis escuchado que el Excel lo soporta todo. O sea, tú si quieres abrir una... Es una wishlist, es una lista de deseos. Correcto. Entonces, dicho esto, cuando hablamos del panel, tenemos que darle la importancia que tiene, que es muchísima. ¿Por qué? Porque es el primer punto después de, digamos, el sol. El sol sería el corazón y después del corazón pues tendríamos que tener toda esa captación de esa sangre para moverla por donde tenga que moverse. Entonces, ¿qué diferenciación tenemos con SunPower? Una, lo que hemos dicho, que ya lo hemos dicho antes, la garantía. Dos, la tecnología. Y la tecnología es donde entra cómo se comporta en la vida real. Y aquí nosotros lo que tenemos son 3 diodos, con lo cual tenemos versus 2 diodos que tiene la competencia, es decir, tenemos 1/3 de posibilidades en las que se pueden ir bypaseando para que el módulo produzca más. Tenemos hipercélulas, que lo que crean son campos, digamos, dentro de un mismo diodo, pues tú tienes 3 hipercélulas, que lo que estás generando es un paralelo entre las 3 hipercélulas, con lo cual no hace falta que si afecta a una hipercélula el diodo se active. Y el diodo es algo que tenéis que saber todos, y es que el diodo tiene una vida. A X cortes, el diodo muere, ¿vale? Es como cuando tú tienes un interruptor
Pues un interruptor tiene 1000 pulsaciones. Pues una vez has hecho el 1000, ¡pum!, muere. Que eso es lo que en algunos casos le llaman obsolescencia programada, o en este caso no llega a ser obsolescencia programada, ¿vale? Pero es como deterioro de producto. Entonces, dicho esto, la tecnología juega un punto clave para, digamos, minimizar los problemas dentro del panel y obtener el máximo rendimiento dentro del panel. Luego entraríamos en otro punto clave, y es, vale, todos los paneles, a principio tú los ves en la calle, vas andando y todos parecen iguales. Pero la realidad es diferente. ¿Por qué? Porque los paneles pueden tener unas clasificaciones contra el fuego diferentes unas respecto de otras, y a tú a simple vista, justamente, abro aquí, hago un mini cambio de tema, pero justamente ayer estaba viendo un ensayo de fuego a varios aislantes de construcción, por ejemplo, lana de roca, diferentes ensayos, y entonces iban prendiéndoles fuego, y aunque tú los veas todos como simplemente un material de construcción, habían unos que se prendían fuego y otros que no eran capaces de transmitir el fuego. Pues en los paneles ocurre lo mismo. No todos los paneles están compuestos con el mismo encapsulante, con el mismo vidrio, con todo igual, entonces hace que, por ejemplo, nuestro panel, a día de hoy, a nivel de certificaciones, y digo a día de hoy porque puede otro fabricante ir al ensayo e intentarlo, pero somos el único fabricante que tenemos una normativa europea a nivel de construcciones, que es la EN 13501-1, que cataloga a nuestro panel como un panel prácticamente incombustible. Para que te hagas una idea, en Polonia esta misma certificación lo cataloga como es un panel 100% incombustible, como si fuera una lana de roca dentro de la construcción. Entonces, ¿esto qué nos otorga? Nos otorga notoriedad. En un proyecto industrial o en un proyecto residencial, el cliente tiene la tranquilidad y la certificación de que nuestro panel no le va a generar esa llama que otros paneles sí que generan, ¿vale? Por, como te acabo de decir, cómo se compone el panel a nivel de encapsulante, qué revestimiento trasero tiene. Entonces, cuando vemos el precio, también tenemos que entender qué me ofrece el panel, aparte de todo lo que hemos dicho de las garantías, la tecnología, porque las certificaciones es lo que, digamos, garantiza, pues, 1, la resistencia al fuego, 2, la resistencia a la salinidad. Portugal es una zona de costa, igual que yo que vivo en Valencia es una zona de costa, con lo cual no todos los paneles son aptos para instalar cerca del mar. ¿Por qué? Porque existe una cosa que se llama la niebla salina que corroe al panel y literalmente el panel por dentro también se empieza a corroer. Entonces, el panel empieza a producir mucho menos. Con lo cual, esto es importante que lo tengáis en cuenta, que no todo vale. Quiere decir que, como no todo vale, tenemos que tener un poco más de visión a largo plazo, y un panel que te puede salir muy barato, si no está preparado con la certificación de salinidad nivel el que toque, en este caso, si está a menos de 500 metros, debería ser nivel 6, ¿vale? Y es una normativa. Pues si no lo tiene, pues tu panel, el día de mañana, cuando se te ponga todo amarillo y se te ponga todo opaco, vas a querer llamar al fabricante y, bueno, mejor dicho, vas a querer llamar al instalador, posiblemente igual el instalador ni esté, el instalador tendría que llamar al distribuidor porque compran a través de distribución, entonces entraríamos en una cadena que nunca llegarías a obtener el resultado, que es que te cambien el panel. En nuestro caso, como os he dicho al principio de todo, damos siempre la garantía al cliente final, se la otorgamos a él, se la enviamos personalmente al cliente final, y entonces el cliente final tiene la potestad y la tranquilidad de poder resolverlo. Entonces, esto sería un poco el por qué tengo que elegir un panel u otro, súper resumido, vamos. Boa. Então, vamos desmistificar outra questão, que é Tier 1. Vamos falar de Tier 1. El Tier 1 es paga y eres Tier 1. Para que nos entendamos, ¿vale? ¿Por qué? Porque si alguien busca qué necesitas para ser Tier 1, que sería realmente la pregunta importante a tener en cuenta, es decir, la gente dice, no, yo solo quiero un panel Tier 1. Un panel Tier 1 no quiere decir que sea el mejor panel del mercado. Un panel Tier 1 quiere decir que dentro de un ranking elaborado por Bloomberg NEF, lo que cataloga es que a nivel de solidez financiera,
a nivel de capacidad de volumen que sea superior a 1 giga al año y otro factor que no me acuerdo cuál era, lo que hace es que el ranking entres dentro de Tier 1. Entonces, por eso os decía el ejemplo de si pagas, pues lo tienes, en el sentido de que si tienes una capacidad de 1 giga, si tienes una solidez financiera y si instalas muchos megavatios, pues eres capaz de ser Tier 1. Pero no quiere decir que ser Tier 1 eres el mejor panel del mercado. Nosotros a día de hoy somos Tier 1, ¿vale? Por la parte de TCL, pero eso no significa de que tu panel sea el mejor del mercado. Que Tier 1 es un ranking que, como te acabo de decir, habla de la escalabilidad y la capacidade del fabricante. Entonces... Boa. Sim, é isso mesmo, porque isto é uma questão que nós vemos muito nos cadernos de encargos. Alguns clientes, alguns técnicos colocarem especificamente painel tipo X com características X, Y, Z, Tier 1. E fica assim. Ok. Existe o risco real da TCL canabilizar a SunPower? Ou seja, porque agora temos aqui isto é uma mãe com 2 filhos e vai ter que haver um preferido, não se amam os dois da mesma forma. Qual é a estratégia de diferenciação dentro da TCL para o que é SunPower, o que é TCL en marca propia? El mejor ejemplo para explicarlo es con los coches. Tú puedes comprarte un Mercedes con motor Mercedes o comprarte un Mercedes con motor Renault. É um mau exemplo que eu nunca compraria um Mercedes, mas pronto. Bueno. O pues lo mismo. Tú puedes comprarte un Audi o puedes comprarte un Seat. Vienen de la misma factoría. Entonces, lo que vengo aquí a decir es que al final, siempre cuando tú hablas de un producto, el producto engloba un montón de factores que hace que si prima el precio, hay que bajar en algún momento pues la garantía, algún punto de composición de los productos, ¿vale? Porque esto es algo importante y es que nadie regala nada. Entonces, cuando tú ves un precio, tienes que entender cómo han llegado a ese precio. Entonces, el precio de SunPower es diferente por lo que ofrece. El precio de TCL es un precio diferente y compite contra lo que ofrece, que es un Tier 1, compite contra todos los productos J Solar, Longi, Trina, Aico, todos esos fabricantes, ¿vale? Que lo que garantizamos con el producto de TCL es competir, digamos, a ese cliente que no busca ese panel diferenciador, que no busca esa garantía a largo plazo, que no busca tener la mejor tecnología, sino que prefiere un panel más competitivo en precio, pero si nos comparamos contra todos los que os he dicho, damos más garantía dentro de esa comparación, ¿vale? De Tier 1, por así decirlo. Entonces, podríamos decir que es una madre con 2 hijos, sí, pero bueno, son 2 hijos que uno quiere ser deportista de élite y el otro quiere ser ingeniero. Son 2 ramas totalmente distintas que buscan 2 puntos totalmente diferentes. Também é assim, na estratégia de comercialização, ou seja, aquilo que nós estamos habituados a ver é que tradicionalmente os fabricantes de solar fotovoltaico colocam o produto junto de distribuidores, os distribuidores entregam esse produto a instaladores e os instaladores levam ao cliente. Aqui no caso da SunPower queimaram-se algumas etapas, ou seja, temos uma estratégia quase direto da fábrica para o cliente final. O que existe aqui pelo meio é apenas o instalador, que é a pessoa competente para fazer a instalação. O que é que isto significa na prática? Ao retirarmos a figura do distribuidor do caminho, o que é que isto significa na prática, Inácio? Para o cliente, porque é que isto é melhor? E porque é que a SunPower, porque é que isto é melhor? Esto se hace por una sencilla razón, y es que cuando tú vendes a través de la distribución, que es un canal que también utilizamos para TCL, lo que ocurre es que al final cualquier instalador está apto para comprar el producto e instalarlo.
En la parte de SunPower, como os hemos dicho, es un producto diferente. Entonces, al principio de todo, hemos hablado de que cualquier persona, digamos, que podría instalar cualquier producto a nivel de precio, bajando el precio, lo que hemos hablado, ¿vale? En el producto de SunPower lo que buscamos es tener un control real de qué instalador es el que vende nuestro producto y nosotros lo seleccionamos. Y lo seleccionamos por varias razones. Lo seleccionamos por cómo trabaja, es decir, qué volumen es capaz de ofrecer, qué instaladores tiene, es decir, siempre buscamos instaladores propios, buscamos que tengamos una trazabilidad completa dentro de una misma empresa. No buscamos instaladores que quieran, hablando mal, pues prostituir nuestro panel, es decir, no buscamos que la gente tire por tierra nuestro producto, simplemente compitiendo a precio. Entonces, la única forma de tener el control es vendiendo directo. Y de esta forma yo le vendo a instalador Pepito, y si el día de mañana veo que el instalador Pepito está haciendo mal su trabajo, no está siguiendo los manuales, no está vendiendo el producto como debería venderlo, no está dando el servicio al cliente como debería darlo por la característica que tiene, lo que hacemos es retiramos, no le vendemos, le quitamos el logo y si todo fuera mal, pues podríamos llegar hasta aspectos legales, ¿vale? Pero es un poco para que tengáis en cuenta que cuando hablamos de productos SunPower, solo pueden instalarlo instaladores certificados y solo pueden venderlo instaladores que están certificados también, porque son la forma de tener el control. Es por ello que es un producto diferente en este aspecto. Muito bem. Olha, Inácio, eu acho que conseguimos cobrir aqui todos os aspectos de porquê é que a SunPower é um produto premium por mérito próprio e não por razões históricas. Ou seja, para utilizar a tua analogia, há muitos compradores Mercedes que hoje compram Mercedes com base na ideia nostálgica do Mercedes do avô. O conforto, a qualidade, a robustez, a fiabilidade, a segurança, a distinção, eram valores que estão presentes na nossa memória enquanto consumidores do tempo dos nossos avós. Eu não quero ser... Eu há bocado dizia que eu não compraria um Mercedes. Não é verdade. Eu compraria era poucos Mercedes. Há uma quantidade de carros que a Mercedes fabrica hoje que para mim não são atrativos, por vários motivos. Acho que a qualidade não está lá, acho que o design é diferente daquilo que eu espero, acho que a fiabilidade não é aquela que eu quero, mas há gamas de carros da Mercedes que eu compraria sempre. Só não o faço porque a minha carteira, o meu bom senso, não me permite fazê-lo. E a SunPower hoje é um bocadinho isto. É grande parte dos clientes que querem comprar SunPower vão fazê-lo porque têm uma memória histórica da SunPower como referência. Mas eu quero deixar claro que a SunPower é muito mais do que uma boa memória. É um bom produto com qualidade por mérito próprio. Porque, efetivamente, e vocês sabem que eu sou completamente transparente nestas matérias, é o único produto que eu realmente compreendo que tem as características que eu quero defender. Eu posso dizer isto sobre os painéis da Meyer Burger? Sim. Mas para o futuro, a SunPower é a marca que me dá mais garantias de qualidade, fiabilidade, segurança elétrica contra incêndios, contra intempéries, design, garantias de produção e garantias reais do produto. E isto é por mérito, não é por aquilo que foi no passado, não, é por aquilo que é no presente. E com isto eu termino uma nota positiva
para dizer que ainda bem que há quem esteja a tentar fazer no mundo coisas diferentes. Ainda bem que num mundo de cinzento há aqui alguém que decide pintar um quadro de azul. E ainda bem que a SunPower continua a continua a fazer diferente, melhor, com mais qualidade, e é para isso que também a Ambient cá está, para continuarmos a defender os nossos valores que defendemos sempre, que é solução, qualidade global, responsabilidade social, responsabilidade ambiental, eficiência real, ciclos de vida o mais longos possíveis. São estas características que nós levamos para o mercado. Continuamos a não estar interessados em entrar na guerra de preço, em entregar a solução mais barata. Esse não é o nosso foco. Aquilo que nós entregamos todos os dias nós temos um muito bom preço na melhor solução do mundo, mas não temos o preço mais barato. E eu acho que faz falta fazer esta diferenciação. Existe uma diferença real entre barato e económico, entre barato e pouco dinheiro. Pouco dinheiro não é a mesma coisa que barato. E aquilo que nós entregamos todos os dias aos nossos clientes são soluções com muita qualidade, com os melhores materiais do mundo, a um preço competitivo. É o mais barato? Não é. Nunca vai ser. Por isso, agradeço à SunPower e ao Inácio e toda a estrutura da SunPower a visão francamente otimista e em sentido contrário de tudo aquilo que está a tentar fazer. É claro que há aqui outras marcas que têm o seu mérito. Não é porque estamos aqui com a SunPower que vou deixar de conhecer que a Longo tem feito muitíssimo trabalho. A AICO, quer se goste, quer não, do ponto de vista de marketing e comunicação, tem feito um muito bom trabalho na divulgação daquilo que são as tecnologias, as diferenças, as mais-valias. Se calhar um trabalho como nunca ninguém fez até agora, não é? Também tem que ser reconhecido. E poderia adicionar aqui outros fabricantes neste lote, mas em nota final e positiva é isto. Obrigado, SunPower, por existires e continuares a existir e que continues cá durante muitos anos, porque fazem falta iniciativas industriais, empresariais e comerciais que tenham esta visão alinhada com qualidade, fiabilidade, segurança, design. E é isso. Contem com a Ambient para ser o vosso embaixador, um dos vossos embaixadores em Portugal. E é tudo. Deixo-te a ti e ao Diogo espaço para dizerem o que quiserem, como quiserem, durante o tempo que quiserem. Nada, obrigado a todos los oyentes y de nuevo gracias a Joao y a todo el equipo de Ambiente por darnos esta oportunidad y abrirnos esta puerta para poder aportar, como hemos dicho al principio, un granito de arena, y espero que os haya servido, hayáis aprendido. Cualquier cosa podéis escribirme por LinkedIn, es Ignacio Barea Antonio, y nada, estoy aquí para también resolver cualquier duda que se haya quedado. Acho que é agora a minha vez, e resumindo tudo aqui que falámos, abordámos a realidade e desafios do mercado fotovoltaico, falámos também do mercado chinês e das ameaças que eles podem estar a atravessar, discutimos como é que a SunPower se posiciona no mercado europeu, a sua tecnologia e a reputação como marca fiável e de qualidade, e exploramos também as diferenças entre vários tipos de painéis e o que realmente faz a diferença na escolha. Para nós, é um orgulho ter a SunPower como parceira e uma marca estabelecida e reconhecida no mercado. Para terminar, quero agradecer então a presença de todos os convidados por aceitarem o convite e por partilharem o vosso tempo e conhecimento connosco. Obrigado pelo vosso insight.